Este é o programa Fator Paranormal. Eu sou Kátia de Gaia e eu quero passar para vocês hoje, neste capítulo, não aconteceu nada paranormal aqui não, apenas uma movimentação no ambiente, mas vamos lá. Eu só chamei os protetores, mas vale muito a pena, quem faz ao vivo faz dessa forma. No último capítulo, bem, esse é o capítulo 14, né? Para que você se localize. No capítulo 13, eu comecei a falar um pouquinho da minha entrada na Umbanda, né? Sobre o meu desenvolvimento mediúnico e que eu desenvolvo até hoje, mas o meu ingresso. Então, eu adentrei a Umbanda como Cambona. Quem é Cambona? Cambona é aquela pessoa que auxilia o assistido, auxilia a entidade que está em terra. Então, eu transitei por muito tempo, porque eu venho de uma casa que ela tinha regras, e eu sinto que quando você tem organização, regras, tudo isto causa um impacto muito importante numa casa, na questão até de evolução de todos os seres que ali entram. Porque quando você adentra, e eu conheço várias casas, que é uma bagunça, que não existe ali nenhum tipo de organização, ou aquela metodologia que cada semana tem a sua gira, e tem uma composição que para você parece uma bagunça, isto para os olhos de quem está lá sendo assistido é muito complicado, porque a pessoa ela vai falar, puxa, eu vim aqui em busca de ajuda e será que eu estou obtendo? O que será que está acontecendo por aqui? A pessoa às vezes não compreende e ainda vai compreender menos, porque ela pode até perceber que quem está lá dentro não está sabendo nem o que está acontecendo e nem quem está ali participando sabe, enfim. Isso é uma coisa que a gente precisa ter, principalmente dirigentes ou médiums, a gente tem que saber qual é o nosso papel dentro da casa, qual é a sua função, qual é o seu máximo melhor possível que você pode fazer ali, o teu comprometimento com aquela casa. E quando a gente fala casa, nós não estamos falando aqui, no conjunto de humanos. Nós estamos lá participando de uma egrégora espiritual, na qual tem uma cúpula protetiva, que são os inúmeros orixás que comandam os trabalhos naquela casa, assim como os guias de todos os médiuns que ali estão, que estão favorecendo os trabalhos que existem naquela casa, e o conjunto de guardiões e guardiãs, que são os Exus e Pombagiras, que estão lá na contenção dos trabalhos, todos eles como trabalhadores, espíritos em evolução. Então, todos esses seres que lá estão, eles estão em evolução, como nós, claro que em outra dimensão, porém, com um pouco mais de conhecimento que o nosso. Então, nos favorecem de que forma? Dando conhecimento através das experiências deles, mas nós podemos colaborar também aprendendo, e aí fica muito mais positivo. Esses seres não são melhores que nós, são apenas seres que são mais evoluídos e trazem um contexto e uma visão diferenciada da nossa, porque pelo fato de estarmos aqui dentro desta energia condensada na matéria, deixamos de assimilar muitas coisas que existem ao nosso redor, como eu já disse. Então, eles são seres que têm uma visão um pouco mais expandida da vida, e principalmente da nossa, porque eles são capazes de enxergar o nosso campo áurico, que é aquela energia que está expandida através do nosso corpo, assim como outros fatores e até alguns registros acásticos que nós temos de vidas passadas. Então, isso é muito importante
você dar acesso à sua entidade, quando você começa a dar a passividade, para que eles promovam de fato a passividade e a melhoria na vida do assistido e também da sua, né? Então, esta egrégora formada por todos e esta cúpula protetiva que lá existe, ela emana uma energia positiva, tanto para o médium, quanto para o assistido. E também, muitas vezes, é levado para a casa da pessoa e para os seus familiares, ou para aqueles que são colocados através dos seus endereços vibratórios, que podem ser fotos, nomes, endereços de hospitais, de asilos, enfim, de prisões e roupas. Isso são endereços vibratórios, na qual eles trabalham, né? Eles trabalham em cima disto para energizar. Então, o que o Cambono faz? Ele está ligado na movimentação da gira, ele vê o que aquela entidade precisa, o que está acontecendo na assistência. Eles são, na verdade, os olhos dos guias, os olhos humanos dentro de tudo aquilo que está acontecendo ali. Então, foi assim que eu comecei. Aí, houve um momento que eu, Kátia, decidi ser batizada. Não importa se você é ou não é, isso é uma escolha sua. Mas por que eu vou contar isso? Porque eu quero contar uma experiência. Eu não vou citar a casa para que não haja associações, isso não é importante. Mas o mais importante é a experiência que eu tive no momento que chegaram e falaram: nós vamos ter o batismo dos médiuns que desejam ter a consagração e a bênção dos pais e mães orixás aqui na Umbanda, e por isso vocês vão ter um jogo de búzios. É diferente o jogo de búzios do Ifá, que é lido no Candomblé, da forma como ele é colocado, da Umbanda. Obviamente que aquela dirigente ou aquele dirigente da Umbanda, ele tem que ter um conhecimento para saber as associações dos cauís, dos búzios, quando eles caem, e aquela caída, aquele jogo, vai te dar o seu pai ou a sua mãe de cabeça. Ou mãe, para quem é mulher, e seu juntó, que é o seu pai. Vice-versa, para o homem, o pai, e juntó, que é a sua mãe. Então, orixás femininos e masculinos. Isto é de grande importância, porque dentro do contexto e o segmento, o que você vai fazer? Você vai fazer a sua oferenda para aquele orixá. Não importa se são 20 velas ou uma vela, uma dúzia de flores ou uma flor. O que importa é a sua intenção, não é o mundo e o fundo do que se usa, né? Mas nós vamos abordar sobre esses exageros em outro capítulo. Mas o que eu quero dizer é que é de fundamental importância que o dirigente ou a dirigente, vulgo pai e mãe de santo, que eu não chamo porque é muita pretensão ser pai ou mãe de santo, né? Do santo. Então, dizer quem são seus orixás. Porque quando você coloca aquela oferenda, você está se colocando como uma entrega oficial de energias àqueles seres. E se aquela energia acolhedora não é de fato a sua, nós deixamos de receber uma energia fundamental para a nossa coroa, o acesso para o nosso trabalho espiritual. Então, quando você adentra os fundamentos de uma religião, ou de uma doutrina, ou de um culto, você adentra uma egrégora que te sustenta. Então, você tem que saber fielmente quem é seu pai ou sua mãe,
de cabeça e o seu juntó. Porque ali você vai oficializar, ritualizar, você vai oferendar esses seres. E o que aconteceu comigo? Sabotagem. Isso existe? Sim. Sabe por quê? Antes de tudo, seu dirigente, sua dirigente, são humanos. E se de alguma forma eles têm uma picuinha com você, uma invejinha, ou eles não estão bem, compromete demais isto. E eles, dentro do que aconteceu comigo, foi dado uma orixá, a minha orixá de cabeça, errada. Ela tinha a intenção, de alguma forma, me confundir dentro da minha caminhada espiritual. Eu fui criada, né, como eu já contei num capítulos atrás, dentro de um templo familiar. E lá eu fui tratada, cuidada, como se eu fosse filha de um orixá. Na verdade, até os nossos 13 anos, nós somos de todos, né? Porque até essa idade, você é muito protegido pelo plano espiritual dentro da sua caminhada. Depois disso, né, dos 12 anos em diante, o seu livre-arbítrio, ele está em você para você fazer suas escolhas. Então, quando falam é criança, não sabe o que faz, sabe sim. Já tem escolha e o livre-arbítrio já está ali, concedido. Então, sabe o que faz. E hoje a gente não precisa entrar nesse contexto para saber que com 12 anos já se mata, se rouba, se faz muitas coisas. Então, eu fui tratada, eu fui cuidada, como se fosse uma filha de uma orixá. E eu não era. Mas isto não me trouxe problemas. Porque na minha caminhada, o que me traria foi neste momento do batismo, não saber certo quem era a minha orixá. E como aconteceu eu saber? Vamos lá. Desenvolvimento mediúnico e cambona, né? Existe a primeira incorporação. Para muitos, se começa na linha da direita, com os guias de trabalhos da direita. Guias esses que podem ser caboclos, caboclas, pretos velhos, pretas velhas. Não tenho nada contra os outros, mas isto é uma puxada. E eles puxam isto. E veio o caboclo que eu trabalho e disse: minha filha é filha de tal e de tal, oferendará para tal e tal, antes do meu batismo. Eu fui, então, ali, ajudada pelas próprias entidades que até hoje eu trabalho. Então, a minha gratidão é imensa, porque isso poderia comprometer. E eu ouço, assim, às vezes as pessoas me falarem assim, tal orixá tá brigando com tal orixá. Gente, isso não existe. Pode ser qualquer bam. Nós estamos falando de luz, de arquétipos divinos. Como o orixá pode brigar, gente? É luz, é arquétipo. Oxum é amor, Yansan é lei. Como elas podem ficar guerreando? Gente, isso não existe. Vamos colocar um pouquinho mais de estudo para a gente modificar um pouquinho a nossa visão? Vale muito a pena. Então, hoje esses pitacos, né, a respeito da mediunidade, a respeito da minha introdução na Umbanda, que eu deixo aqui para vocês. Então, o que vale é a experiência, e as minhas foram muito válidas até então. Então, no próximo capítulo, vamos continuar falando aí das minhas caminhadas dentro das minhas experiências na Umbanda. Gratidão imensa por todas as mensagens, sugestões, tudo que vocês têm colocado ali no nosso canal, na nossa TV Cron, no YouTube. E aqui o programa Fator Paranormal se encerra. Até o próximo.